Boa tarde, tudo bem? A paz do Senhor. Bom, quero nessa tarde deixar uma palavra para o teu coração, porque Deus ele falou grandemente comigo através dessa palavra. Eu tenho certeza que vai falar com você também. Talvez você está esperando aí da parte de Deus uma resposta, já procurou em todos os lugares e não encontrou. Então o Senhor agora, pela misericórdia dele, Ele me traz essa palavra e eu quero direcionar a você e dizer que Deus tem uma resposta, e é agora, se você crê. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 23, o versículo 11, apenas o começo, apenas a parte A, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Amém? Algumas versões vai dizer: tem ânimo. Primeira coisa que Deus manda falar para você: não é o teu fim. Eu sei que Deus já falou através de outras palavras. Mais uma vez, eu não sei por que Deus insiste em pedir para falar isso para você, porque Ele tem falado comigo também, porque os dias são maus. E muitas vezes, irmãos, se nós não estivermos revestidos da palavra de Deus, a gente perde realmente as forças. E somente a palavra de Deus, somente o Senhor para nos animar. Amém? Então Deus manda falar para você que não é o teu fim, que Deus ainda tem uma história, Deus ainda tem promessa, tem muita coisa para realizar na tua vida, e não é essa situação que você está vivendo, não é esse momento que você está passando que vai determinar ou não aquilo que Deus tem para você. Amém? Porque o que você tem vem da parte de Deus e não vem das adversidades, não vem do homem, vem de Deus. Irmãos, esse texto aqui eu estava meditando nele e é interessante. Quando Deus ele tem promessa na vida de alguém, às vezes Ele permite que você passe por algumas situações, mas nesse texto eu consigo entender que Deus ele permite, mas Ele não abandona. Deus sempre está acompanhando tudo, sempre está ali observando, e no momento certo, naquele momento, sabe, quando você já chegou no limite, quando você já não aguenta mais, Deus então Ele vai e te dá uma palavra de força, uma palavra de ânimo. O versículo diz que o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo. Olha que coisa linda. O que eu entendo? Que Deus foi até o apóstolo Paulo. Amém? Deus está te visitando aí nesse lugar. Nessa luta, nessa aflição, Deus está te visitando. Porque o Deus que visitou o apóstolo Paulo é o mesmo que eu sirvo e o que você serve. E Deus não mudou. Amém? Ele vai, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Deus está indo até você neste momento, através dessa palavra, através desse vídeo, e Ele manda dizer para você, pela palavra: coragem, tenha ânimo, levanta. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele estava passando por um período extremamente difícil. Um tempo de perseguição. O ministério dele estava tão forte, estava crescendo tanto, que isso estava incomodando os próprios judeus. Os fariseus estavam incomodados. E aí, devido a essa perseguição, irmão, o texto vai dizer, depois você medita nele completo, que Paulo foi lançado em uma fortaleza, em uma cela. E agora, nesse momento, ele estava então vivendo essa condição dentro de uma cela fria, escura, sozinho. Paulo sabia qual era o fim que eles estavam querendo, o que eles estavam querendo a respeito da vida dele. Paulo sabia que eles queriam o fim dele, as pessoas queriam o fim dele. Mas Paulo também, irmão, ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Aí que está a diferença. Paulo estava dentro de uma cadeia, dentro de um cárcere, mas ele não perdia a fé dele. Ele estava ainda confiando no Senhor. E aquela fé que gerava no coração dele chamou a atenção de Deus, que o próprio Cristo vai até aquele lugar, pondo-se ao lado dele. Olha que interessante. Pondo-se ao lado dele. Porque quando você está passando um momento difícil, irmão, quando você está passando luta, ninguém quer dar do seu lado. As pessoas viram as costas para você.
E eu vou te falar uma coisa, não espere que o homem esteja do teu lado quando você estiver passando um momento difícil. Porque raramente acontece isso, irmão. Não vamos ser hipócritas, vamos ser sinceros. Tem pessoas que só querem estar do teu lado quando você está bem. Quando Paulo estava bem, as pessoas estavam do lado dele. Mas quando ele passa pela prova, quando ele está não somente na cadeia, mas quando ele passa pelos tribunais, pelo sinédrio, ninguém está do lado dele. Talvez você esteja vivendo esse momento, mas Deus manda falar que Ele está do teu lado. Ele está contemplando a tua vida e Ele vai mudar a tua história. Olha que interessante, irmão. Tudo que o apóstolo Paulo precisava era de uma palavra. Às vezes as pessoas não entendem, irmão. Tudo que a gente precisa muitas vezes é de uma palavra só. E Jesus então vai até ele e fala para ele: coragem, Paulo. Quando ele fala isso, irmão, o que ele quer dizer para ele? Que não era o fim. Jesus falando para ele: confia, acredita. Tá difícil, a situação tá complicada, mas tenha coragem, tenha ânimo, porque você vai conseguir chegar aonde eu estabeleci. Eles queriam o fim de Paulo, irmãos, mas o que Deus tinha para ele não era o fim, era a continuidade do ministério dele. Estão tentando te parar, estão tentando anular tua vida, mas Deus manda falar para você que hoje Ele te visita nesse lugar. O Jesus visitou Paulo na cadeia, em um cárcere. E Deus visita você agora onde você está. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus me entregou essa palavra, eu estava no vagão de um trem. Deus me visitou no vagão de um trem e falou para mim: coragem, tenha ânimo. Porque muitas vezes, irmão, nós somos humanos, nós somos limitados e falta coragem, falta o ânimo. Nós somos humanos. Deus entende isso, irmão. Mas o que você não pode é perder tua fé. Paulo estava dentro daquele cárcere, mas ele ainda tinha fé. E através dessa palavra, irmão, Paulo se levantou. Ele estava dentro daquele lugar ainda, mas ele se levantou. E se você continuar vendo o texto, você vai perceber que a obra de Deus foi continuada. O ministério de Paulo não parou naquele momento. Quer dizer para você, quem manda na tua vida é Deus. A porta que Ele abre, ninguém fecha. O chamado que Ele tem para você, ninguém vai parar. Eu não sei qual a condição que você está vivendo, irmão. Mas Deus manda falar para você que do mesmo jeito que Ele visitou o apóstolo Paulo, naquele cárcere, naquela cadeia, Ele falou para ele ter coragem. Deus manda falar para você: tem coragem. Quando Deus fala tem coragem, Deus fala que eu estou com você. Eu assumo a responsabilidade. Eu não vou te abandonar, eu serei tua força. Ele estava dentro de uma fortaleza, num lugar trancado que aos olhos humanos não tinha como sair. Mas Deus entra e sai. Deus vai aonde Ele quer, aonde você está. E Deus manda falar para você: coragem. Guarda essa palavra no teu coração, irmãos. Não desanima não. Não se entrega não, porque a obra que Ele tem para a tua vida ainda vai continuar. Deus tem vitória para você, Deus tem promessa na tua vida. Tudo que Ele prometeu vai cumprir, ninguém vai te parar em nome de Jesus. Do mesmo jeito que Deus deu continuidade no ministério de Paulo, Deus dá continuidade na tua vida hoje. E aquilo que está vivendo hoje, aquilo que você está vivendo e que você acha que tinha terminado, que era o fim, Deus manda falar para você que não é o fim. Então somente tenha ânimo, levante e anda, porque Deus se responsabiliza por você e muda a tua história. Se você crê nessa palavra, receba e diz amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.